Meus prezados irmãos, hoje é dia 15 de abril de 2026, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor, que a nossa psicosfera esteja preparada para os importantes trabalhos que já estão sendo desenvolvidos na noite desta quarta-feira. Então, meus irmãos, agora eu vou pedir à nossa irmã Jace a gentileza de ler para nós mensagem contida nesta obra, Diretrizes de Segurança, de Valdo Pereira Franco e Raul Teixeira. Por favor, Jace, é o item 2, tá? Toma aqui. Boa noite. Do livro Diretrizes de Segurança, de Divaldo Pereira Franco e Raul Teixeira. O item 2. Há mediunidade mais importante que outras e médios mais fortes que outros? Raul, verdadeiramente não pode haver mediunidade mais importante que outras, nem médium mais forte do que outros. Existem médiums e mediunidades. Segundo Paulo de Tarso, existem os dons e ele se refere à visão, à audição, à cura, à palavra, ao ensino, mas disse que um só é o Senhor. Ela provém da mesma fonte. Os indivíduos que se psicografam, que psicofonizam, que materializam, poderão todos realizar um trabalho apostolar na realidade em que se encontram. Não é o número de possibilidades que dá importância ao médium. O que engrandece espiritualmente o médium é aquilo que ele faz com os dons que possua. Verificamos que a importância do médium se localiza na honra que tem de poder servir. O médium mais forte que outro na doutrina espírita não existe, mas sim existem os que são mais dedicados que outros, mais afervorados que outros, que estão renunciando à matéria e efetuando o esforço do autoaprimoramento mais que outros. Isso ocorre, e é esse esforço para algo mais alto que confere ao médium ou ao servidor qualquer melhores condições de estar à frente na lide. Mas isso não significa que o que venha na retaguarda não poderá alcançá-lo, realizando os mesmos esforços. Conversando oportunamente com um grupo de amigos, o nosso venerável Chico dizia para os companheiros que o questionavam que o dia em que não chora, não viveu. Depreendemos disso que quanto mais se alteia a mediunidade, colocando aquele que dela é portador numa posição de destaque, numa posição de claridade, naturalmente, os que não desejam a luz atirarão pedras à lâmpada, tentando quebrá-la, quando não desejam derrubar o poste que a sustenta. Daí, o médium mais importante ser aquele que mais disposto esteja para enfrentar essas lutas em nome do Cristo. Médium de Deus por excelência, e o mais importante Senhor da mediunidade que nós conhecemos. Não caberá nenhum desânimo a nenhum de nós outros que ainda não localizamos numa faixa singela de mediunidade.
galgando os primeiros passos. Isto porque já ouvimos companheiros que gostariam de receber mensagens como o Chico recebia, né? Desejariam receber obras daquele talante, desejariam ser médios da envergadura desse ou daquele companheiro que se projeta na sociedade, mas desconhecem a cota de sacrifícios diários, de lutas, de lágrimas, de renúncias a que eles têm de se predispor e se dispor. Por isso, em Espiritismo, não há médios superiores a outros, nem mediunidades mais importantes que outras. Existem oportunidades para que todos nós tomemos a charrua da evolução sem olharmos para trás, crescendo sempre. Bom estudo para todos nós. Nós hoje vamos estudar o capítulo 7. Ele é intitulado Amigo Ignorado. É um capítulo muito interessante também dessa obra. É um capítulo que não é pequeno, então provavelmente coisas que eu julgar que não são tão fundamentais para serem lidas não serão, tá? Como sempre, eu procuro fazer uma matriz de referência cruzada para as nossas pesquisas, né? E eu coloco aqui nessa primeira coluna os assuntos, os temas principais daquele capítulo, né? Então, nesse capítulo, os temas principais são a emancipação da alma pelo sono, ou seja, nós vamos ver que isso é muito importante, o capítulo todo trata principalmente disso. Há os espíritos protetores, a ação deles, a questão da simpatia e da afinidade, visita entre vivos e lembrança do fenômeno. Então, para cada um desses itens aqui, que não são os únicos, mas foram aqueles, né, que eu considerei principais, eu coloquei algumas referências, né? A referência em Recordações da Mediunidade, que é a obra que a gente está estudando, onde aquele item está, aquele assunto está tratado, a referência no Livro dos Espíritos e em obras complementares, né? Então, em obras complementares, vocês vão ver nos domínios da mediunidade, o Consolador de Emmanuel, Evolução para o Terceiro Milênio, nos domínios da mediunidade, e Divaldo Franco Responde, que principalmente ele aborda de uma forma muito interessante essa questão dos sonhos e dos espíritos protetores. É a obra de Divaldo, é no volume 1, que Divaldo trata, para quem tem os dois volumes, porque tem uma obra, tem uma edição que é um conjunto, é um único volume, né? Então, nesta edição aqui é no volume 1. Esse assunto é muito bem tratado. E também no Limiar do Infinito. Quem quiser se aprofundar em sonhos, essa obra Limiar do Infinito, ela é muito interessante, tem um capítulo só sobre isso, e eu, quando fiz a matriz, eu esqueci de citar. Então, infelizmente, não está aqui, né? Então, isso aqui é só uma telinha para nós nos organizarmos, né? Nós vamos falar agora sobre o fenômeno da emancipação na obra dela. Conceito inicial que nós pretendemos entender o sono não como repouso orgânico apenas, mas como um momento de liberdade relativa do espírito. Conexão com Kardec, que está na matriz, que é a questão 400, onde deixa-se claro para qualquer um que o espírito nunca está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e ele percorre o espaço entrando em relação direta com outros seres. No caso de Ivone Pereira experimentava essas incursões no mundo invisível com lucidez incomum. E nós vamos ver o capítulo retratando essa incursão
ou uma das incursões, né, melhor dizendo, da Ivone no plano espiritual. Então vamos ao texto, né? Além do anjo guardião, né, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores, que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Contamo-los entre amigos ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e, não raro, intervindo nos atos da nossa vida. Isso nós encontramos, foi extraído por Ivone do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 11. Nenhum espírita, atento aos deveres do estudo doutrinário e da observação, daí consequente, desconhece que a sociedade do além-túmulo e a sociedade da Terra são uma e a mesma coisa, continuação uma da outra, em fase diferente, apenas com a só dificuldade de ser a primeira invisível e, por vezes, até ignorada pela segunda. Os espíritas não desconhecemos também quanto os homens em geral são assistidos e grandemente influenciados pelos habitantes do mundo espiritual, pois possuímos amigos e inimigos, simpatizantes e adversários desencarnados, e que a influência de todos eles em nossa vida cotidiana depende absolutamente de nós mesmos, do estado sadio ou precário da nossa mente, dos atos diários que praticamos. Vide questão 459 do Livro dos Espíritos. Né? Aqui mesmo, nesse salão, nós temos pessoas que, com certeza, talvez todos nós, né, mas que podem exemplificar de uma forma bem assim, interessante para todos nós essa ação dos amigos da espiritualidade em momentos críticos da vida, como eles aparecem, como eles surgem e nos auxiliam. É aquele projétil que ele não foi desviado pelo espírito, mas o nosso amigo atuou naquele que apertou o gatilho para que o projétil não chegasse até nós. Né? E simplesmente a gente, poxa, mas quase aconteceu. Pois é. Aquele quase aconteceu, é preciso analisar todo o contexto, né? E entender que ali tem uma ajuda. Tal seja o nosso proceder mesmo durante a infância, pois também a criança poderá ser bem ou mal assistida espiritualmente. Poderemos até impor respeito àqueles desencarnados de ordem medíocre ou inferior, e deles fazermos amigos leais e prestativos para todo sempre, ou também obsessores, pois sabemos que não só os amigos altamente colocados na terra como no espaço nos poderão valer em horas difíceis. E essa parte aqui, que Ivone está nos preparando para um final em que ela vai mostrar como esses amigos aparecem e nos auxiliam. Então, isso aqui é muito importante, ela está nos preparando para o que ela vai mostrar mais adiante. Aí eu vou pular um pouquinho. A verdade, porém, é que possuímos, além dessas, outros amigos devotados que muito e muito nos servem, desenvolvendo atividades de legítima fraternidade cristã a respeito das nossas necessidades de pecadores em serviços de resgates através das provações e lutas próprias da evolução. Amigos pertencentes aos planos modestos da sociedade espiritual, que humilde, amorosa e discretamente nos socorrem em horas adversas, sem que as mais das vezes os suspeitemos, embora agindo certamente sob direção de entidades mais elevadas. Aconteceu comigo, é um fato, algumas pessoas mais próximas sabem disso, em que eu tive uma situação de um criminoso, um irmão nosso, né, desviado, né, na cena do crime, chegou a atirar
ele tentou por 2 vezes me acertar. Ele usou a arma, atirou 2 vezes e não conseguiu me acertar. Eu tive absoluta certeza naquele momento que irmão Abel, os nossos amigos da espiritualidade, estavam ali. Estavam ao meu lado e me auxiliando. Foi um momento crítico, porque você vê que a pessoa está tentando, que ela está tentando, está mirando e tentando acertar. Mas, graças a eles. Eles mexeram na mão, eles mexeram naquele dedo que apertou o gatilho. Tenho certeza disso. Vamos avançar. Essa parte agora que nós vamos entrar é onde ela encontra o amigo ignorado. O encontro e a identidade do tal amigo ignorado, que é o título desse capítulo, né? A narrativa de Ivone, o encontro de Ivone com a entidade que se apresentava de forma afável, mas cuja identidade era inicialmente desconhecida no estado de vigília. Conexão com Kardec, questão 411. Podem 2 pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Sim, e muitas vezes sem que o saibam ao despertar. Análise que nós pretendemos: discutir a simpatia das almas e como os laços do passado, as reminiscências, determinam esses encontros no plano espiritual. Nós não lembramos a maioria desses encontros, mas eles são inúmeros. São encontros em que nós aprendemos, nós nos desenvolvemos, nós nos relacionamos muito. Tem uma parte aqui desta obra, se eu achar rápido, eu vou ler para vocês, que eu não tive tempo de transcrever, mas uma coisa interessante que Divaldo fala aqui, não era o que eu estava procurando, quando ele é perguntado, ele diz: quando nos recordamos dos sonhos, é porque os bons espíritos desejam que nos sirvam de diretriz, de advertência ou de roteiro. Quando temos apenas fragmentos, é para que nos esforcemos na vigilância. E quando são verdadeiros delírios, não tem nenhum significado. Aqui que eu queria encontrar. É uma parte que fala dos sonhos sem lembrança. Tá? Aqui a pergunta que foi feita a ele é: e quando nós não nos lembramos de nada? Ele fala algumas coisas muito interessantes, mas o que eu marquei para ler para vocês é: seres amados que desencarnam, familiares que anelam por um contato, sempre se comunicam conosco através dos sonhos. O esquecimento decorre de razões profundas no campo emocional, de conflitos e tormentos interiores. Os conflitos, às vezes, são tão grandes que bloqueiam as recordações no inconsciente do indivíduo. É muito interessante ler esse rol de perguntas que foram elaboradas por Divaldo, né, e que trata de vários assuntos. Nesse caso, tem um capítulo que é só sobre sonhos. Tem outro que fala dos espíritos protetores, dos mentores, muito interessante, que também é objeto aqui dos nossos estudos, nesse capítulo. Indo para o texto da Dona Ivone. Como as demais pessoas, também possuímos amigos dessa categoria espiritual. E estas páginas serão uma homenagem do nosso reconhecimento à dedicação humilde e perseverante com que nos têm eles amado e servido durante toda a nossa vida. A influência em nossa vida das entidades espirituais de que somos cercados sem o sabermos. E convenhamos, assim, que nem sempre atrairemos só as influências odiosas, mas também as amorosas. Mercê de Deus, eu sempre soube tratar com as criaturas sofredoras, os pobres, os humildes, os mendigos, os chamados caipiras e até com os criminosos. Durante o longo exercício da minha mediunidade, tratei com todos eles e entre essa sociedade dos filhos do Calvário para me servir da bela expressão do Espírito Emmanuel,
consegui amigos sinceros. Em verdade, foi no lar paterno que recebi o ensinamento de que todas as criaturas são irmãs, porque filhas do mesmo Deus, e que por isso mesmo não seria admissível mantermos quaisquer preconceitos, fossem estes de religião, de raça, de cor ou de posições sociais. Tais sentimentos, inatos no coração de meus pais, foram ampliados e firmados pela reeducação fornecida pelo Consolador. E aqui ela fala que meus pais, ela está tentando recordar episódios saudosos da infância, aí ela diz que meus pais, que residiam sempre em casas muito espaçosas, como eram as residências no estado do Rio de Janeiro e em Minas Gerais, por esse tempo, quando ela era criança, costumavam abrigar mendigos da rua em nossa residência, hospedando-os em dependências apropriadas nos fundos da casa, os quais ali passavam, às vezes, longas temporadas. Nossa casa, pois, era uma espécie de albergue para a pobreza desvalida. Havíamos, então, de servi-los, aqueles pobres, como a verdadeiros hóspedes, nós, os filhos da casa. Havíamos de higienizá-los, retirar-lhes os bichos dos pés e da cabeça, se existissem. Oferecer-lhes roupas a trocar, pois minha mãe não se descurava de arranjá-las, convencê-los ao banho, etc. Depois eles mesmos se iam para a vida incerta, não se adaptando a costumes assim metodizados, mas seguiam reconhecidos, conservando veneração por todos nós. Não raro, retornavam para outra temporada em nossa companhia e voltavam ainda à vida incerta. Quantas vezes meu pai regressou à casa à noite, trazendo em sua companhia uma ou duas famílias de pobres desabrigados, que encontrava pelas calçadas das ruas ou na plataforma da estação ferroviária, as quais ficavam conosco até que ele próprio conseguisse trabalho para o chefe e morada para a família. É difícil, né? É uma prática, convenhamos, difícil de nós vermos acontecer. Acho que a gente via mais no passado, né? No passado talvez fosse. Eu me lembro de meu pai tendo esse tipo de comportamento. Eu me lembro de meu pai tendo esse tipo de comportamento. Eu já ouvi a Sandra falando também que os pais dela faziam isso, né? No armazém que tinham. Só que hoje fica muito difícil, né? Além de tudo, a gente tem um medo. Isso era uma coisa mais comum antigamente. E talvez eu acho que nas cidades do interior ainda tem um pouco, mas aqui a gente já procura fazer isso dentro da casa espírita, porque fora da casa espírita a gente põe a nossa vida em risco, né? Então é um exemplo bonito de ver, mas que fica difícil da gente praticar dessa forma que era praticada aí, né? Edna. Não é, Sandra? Não é? Na época dos seus pais. Obrigada. Eu realmente fiquei muito sensibilizada com essa história de hoje, né, com esse relato de hoje, porque, na verdade, eu vi aí a minha infância, os meus pais, eles não deixavam ninguém daquela região passar necessidade, né? Inclusive, ainda vai contar aí que a mãe dela juntava aquelas pessoas necessitadas, as mulheres que tinham filhos, que não tinham como se haver sozinhas em casa, né? Ela tratava delas, levava para a casa delas, cuidava durante todo o resguardo, e depois que elas iam para as casas, a minha mãe ainda ficava indo lá ver o que precisava, levando ao médico. Então,
foi um relato bastante interessante. Como você falou, realmente isso só se dá em cidades pequenas ou então no interior, né? Porque na nossa condição aqui não dá para a gente fazer isso, né? Dá muito mal para a gente dar um prato de comida quem passa na nossa porta ou então a gente que vai para a rua, né? Mas abrigar alguém dentro de casa é difícil, né? E lá na fazenda, o meu pai tinha várias casas, né? Ele fazia aquelas casas, mandava fazer aquelas casas, e aquelas pessoas que eram necessitadas, ele colocava ali, mas não colocava assim, ele chamava de morador. Eram os moradores, entendeu? Então, eles serviam lá na fazenda aquilo que eles podiam. Mas como meu pai, a gente tinha engenho, então eles ficavam, digamos, ele guardava muita coisa, rapadura, mel, tarará, tarará. Então, eles tanto trabalhavam no engenho, quando queriam, como o meu pai, ele servia aquelas criaturas ali com alimento, com bolsas de alimento, como faz aí, como a gente está vendo aí. É um relato muito interessante. Eu fiquei muito comovida com esse relato da Ivone hoje, porque é a nossa história. Eu acho que está certo que a Marisa colocou e o que a Edna também concorda, né? Nós já fizemos também isso. Mas eu acho, a minha única preocupação é que hoje a gente, tudo bem, não consegue fazer isso por tanta violência, por tudo que nós sabemos que acontece. Então, a gente procura ajudar de outra forma. Mas que nós tenhamos no nosso coração receber os nossos entes queridos, aquela pessoa que todo mundo considera que é péssima, que é chata, que é isso, que é aquilo, nos momentos de crise, que nós, enquanto famílias, não nos deixamos, não, vamos deixar de lado, não, vamos abster disso, que isso vai me dar muito trabalho, isso vai tirar a minha intimidade. Eu tenho muito essa preocupação, que desse ato maravilhoso, nós venhamos hoje, no dia de hoje, ter outros atos, que eu, por exemplo, particularmente não concordo, né? Acho que nosso coração precisa estar aberto, a nossa casa é porto seguro e deve receber aqueles que necessitam, né? Dentro das condições que possamos dar conta delas, né? De uma feita, certa mendiga meio cega, Siá Ritinha, demorou-se em nossa casa, acompanhada de um filho menor, durante 1 ano. Vejam só, 1 ano. Tomou a ascendência incrível sobre o caráter delicado e submisso de minha mãe. Era orgulhosa e autoritária, exigindo as refeições a horas exatas, antes mesmo da mesa da família, e escolhendo o cardápio para o dia seguinte, no que frequentemente era atendida por minha mãe, que em tais pessoas via personagens com direitos ao trato amável, concedido aos demais hóspedes. Meu pai, por sua vez, longe ficava de se agastar com tais fatos. Ria-se, dizendo que certamente em outras vidas a dita Siá Ritinha fora alguma senhora de escravos, habituada ao mando e bem servida por todos, e agora vivia em expiações a fim de abater o grande orgulho que ainda a infelicitava. De outro modo, se era informada sobre alguma pobre parturiente sem recursos, minha mãe ia visitá-la e depois lhe mandava de tudo o que fosse possível, desde a roupinha para o recém-nascido e a dieta para a enferma, até o fortificante e a lata de marmelada que ela própria usava em ocasiões idênticas. Então aqui, continuando, né? Havia em nossa casa grande criação de galináceos, pois residíamos numa chácara por essa ocasião. Mas se alguém desejava comprar alguns, minha mãe não vendia, dava-os, envergonhada de receber paga por uma coisa tão insignificante. Meu pai censurava-a então, afirmando que era um homem muito pobre, carregado de filhos, éramos 7, e não poderia conceder assim tanto aos outros. Ela calava-se, sem coisa alguma partear, mas dentro em pouco eram os pobres afeiçoados dele que chegavam
e ele lhes dava não só uma ou duas galinhas, mas também os ovos e as cestas sortidas de gêneros. Não é? Então aqui é uma tentativa, né, que, com o auxílio da IA, né, do que poderia ter acontecido ou como poderia ter sido aquela situação da dona Ivone, né? Existia entre eles uma rivalidade do bem. É verdade, é verdade. Exatamente. Muitas e muitas vezes vi cestas abarrotadas de gêneros alimentícios, levando até sobremesa, serem entregues aos pobres afeiçoados de meus pais, ofertadas por eles. No entanto, éramos pobres. Com efeito, e meu pai criou os filhos por entre grandes dificuldades. Todas essas personagens são sensíveis à nossa consideração. Gostam que lhes dispensemos atenções, que conversemos os seus assuntos, que nos riamos juntos, e não havemos de demonstrar-lhes altivez nem muita compaixão. Foi como ela foi criada, né? Assim, foi com essa orientação. Devemos ser naturais para com eles, desculpar-lhes a miséria e os erros sem falarmos deles. E nossa superioridade se imporá apenas pelas boas qualidades que soubermos exemplificar em sua presença. Se nos convidarem para as festas, nos seus casebres ou barracões, no Rio de Janeiro observa-se muito tal particularidade, ofender-se-ão se não comparecermos, ou se nos apresentarmos mal trajados, entendendo como descaso às suas pessoas as duas atitudes. Dentre aqueles pobres agasalhados em minha casa paterna, destacavam-se duas negras anciãs, que haviam sido escravas durante a juventude. Tão grande era a afeição recíproca existente que ambas não saíram da casa de meus pais, senão quando estes deixaram o torrão fluminense para residirem no estado de Minas Gerais. Chamavam-se Delfina e Germana. Não sei qual duas é Delfina ou é Germana, mas uma é Delfina e a outra é Germana, assumamos. E eram cunhadas, ao passo que meus irmãos e eu as tratávamos por titias, com imenso prazer. Com que satisfação as servíamos, levando-lhes o prato das refeições numa bandeja forrada com guardanapo bordado a linha vermelha. E com que interesse as ouvíamos discorrer sobre os costumes do cativeiro e lhes aprendíamos as canções doloridas que solfejavam para que também as aprendêssemos, canções que lembravam a triste odisseia da escravidão. E com que respeito osculávamos as mãos de ambas, pedindo-lhes a bênção pela manhã e à noite. Meus pais haviam recebido dos seus ancestrais os mesmos ensinamentos e mantiveram, por isso mesmo, costumes patriarcais em nossa casa. Impunham-se e eram obedecidos. Mas era bela a nossa vida, apesar dos espinhos que muitas vezes nos feriram. E tudo quanto aqui relato se estendeu entre a sua prole, mesmo depois do passamento de ambos. As velhas ex-escravas, porém, morreram, levando para o além a afeição e a gratidão que nos consagravam. E como espíritos desencarnados, continuaram nossas amigas desejosas de retribuírem o carinho que lhes dávamos outrora, auxiliando-nos durante os movimentos difíceis que mais tarde sobrevieram, os momentos difíceis que mais tarde sobrevieram em nossas vidas. Muitas vezes vi o espírito de ambas, quer em vigília, quer durante os desprendimentos mediúnicos, sorridentes e afáveis. Delfina apresentava-se mais esclarecida do que Germana, prontas a tentarem algo para, por sua vez, nos auxiliar e satisfazer. E parece mesmo que as duas antigas amigas, uma vez desencarnadas, carrearam para nós
grupos de afins espirituais seus, pois além delas, sempre me causou enternecida estranheza o fato de me ver frequentemente assistida por espíritos de antigos escravos de raça africana e de índios naturais de antigas tribos brasileiras. No que me diz respeito, porém, essa assistência se exerce de preferência, hoje como nunca, durante os fenômenos de desdobramento em corpo espiritual, quando às vezes me encontro como que perdida em regiões tenebrosas do mundo invisível, ou mesmo da terra, à mercê de perigos imprevisíveis. Ela aqui, Dona Ivone, ela já está nos preparando para outra parte do capítulo, em que ela faz uma incursão perigosa num desdobramento, e ela nos narra como tudo isso se passou. Então aqui, vejam, ela se via acompanhada, ela percebia a presença, né, daquelas duas senhoras, né, que antes estavam sendo auxiliadas por elas, né, aquelas ex-escravas, né? Sou mesmo inclinada a crer que, assistindo-me em ocasiões tais, as ditas entidades já esclarecidas e portadoras de muito boa vontade para acertar nos caminhos da evolução, mais não fariam do que o cumprimento de sagrado dever, porquanto, segundo minhas próprias observações, todas elas formariam falange, como que de milícia policial do mundo invisível, combatendo distúrbios que muito se alastrariam pelas duas sociedades, se não fossem de algum modo combatidos, milícia que seria dirigida por entidades mais elevadas na hierarquia de além-túmulo. Poderíamos dar-lhes ainda o qualificativo de assistentes sociais, do invisível, de vigilantes, etc., visto que as atividades que as vemos exercer equivalem a tais denominações na sociedade terrena, muito embora conheçamos falanges de veros assistentes sociais do invisível, absolutamente diferentes da de que tratamos. Não obstante, jamais me comuniquei com esses amigos espirituais em sessões mediúnicas organizadas. Jamais deles recebi quaisquer mensagens escritas ou verbais através de outro médium, conselhos ou advertências. Apenas me têm eles servido como fiéis amigos, portando-se humilde e discretamente durante certas ocorrências desenroladas quando dos transes naturais, advindos espontaneamente, sem a direção dos protetores maiores. Falam-me poucas vezes e, quando fazem, mostram-se respeitosos e discretos, sendo o seu linguajar comum, idêntico ao meu, sem quaisquer sotaques e modismos tupi-guarani ou africano. Tais espíritos têm me socorrido mesmo, livrando-me da perseguição dos bandoleiros do espaço, os quais costumam preparar armadilhas terríveis para os médiuns, através das variadas modalidades de mistificação e de sedução, exercidas durante o sono, exercidas durante o sono destes ou por sugestões ingratas, pois os ditos bandoleiros ou obsessores são as mais das vezes intransigentes adversários dos médiuns, visto que estes constantemente os pressentem e desmascaram, impedindo-lhes os intentos. Vamos pular essa parte aqui, né? Será dever, porém, para melhor compreensão do que desejo relatar, participar ao leitor de que eu mesma dei sendo de indígenas brasileiros da tribo Goitacás. Minha bisavó paterna, por linha varonil, era legítima índia Goitacás,
e foi aprisionada ainda na primeira infância durante uma grande caçada por meu tetravô, rico fazendeiro português no estado do Rio de Janeiro, que mais tarde casou a pupila com um filho seu, o qual se tornou então o meu bisavô. Essa senhora, cujo nome nativo não foi jamais conhecido pela família que a adotou, recebeu o nome cristão de Firmina e foi pessoa portadora de grande bondade de coração e honradez, mãe de família exemplar, jamais demonstrando qualquer complexo selvagem, segundo a tradição da família, tornando-se por isso mesmo amada e respeitada por toda a descendência, que se honrava também por sua origem. Ao que parece, eu seria o único descendente seu que se não entusiasmava pela origem goitacás, embora também amasse a memória da ancestral piedosa, a quem nem mesmo meu genitor chegou a conhecer, respeitando, contudo, sua recordação, graças ao extenso noticiário que embalou 3 gerações da família. Bom, aí ela nos falou sobre a origem dela, né? Goitacás. Vamos agora para o item, dentro do capítulo que nós estamos estudando, para um subitem, né, que nós criamos. A natureza das relações espirituais, o mundo das causas. O enredo do nosso capítulo, né, desse subcapítulo, é o auxílio recebido e a orientação moral, transmitida pelo espírito amigo. Conexão com Kardec, questão 414, comunicação entre espíritos encarnados. O que nós vamos ver? Discussão, né? Vamos discutir como as almas se aconselham e se fortalecem mutuamente. O amigo ignorado como guia ou protetor. Relacionar isso que nós pretendemos com a questão 489 seguinte, sobre os espíritos protetores e a constância da assistência espiritual, mesmo quando não os percebemos sensorialmente. Ou seja, a questão 489 e, quem puder, Divaldo responde. No capítulo que fala dos espíritos protetores. Compreendia, enquanto o ensino espírita liberal por excelência, fraterno e amoroso, me esclarecia que a verdadeira pátria da humanidade é um universo infinito e que todos os homens são irmãos entre si, afins até mesmo com os 3 reinos inferiores da natureza. Eu me admirava, pois, de notar ao meu lado, de quando em vez, a título de ajuda e proteção, a figura espiritual de um índio brasileiro, jovem e gentil, aparentando 18 a 20 anos de idade, cujo semblante apresentava melancolia profunda, enquanto as atitudes eram sempre discretas e afetuosas. Por várias vezes encontrei certa semelhança fisionômica nele com certas tias-avós minhas, que eu bem conhecera, mas o fato não me preocupou, passando pela minha mente com rapidez, sem deixar qualquer rastro de deduções. Então, ela percebia a presença deste irmão desencarnado, que outrora, né, foi um índio goitacás, né? Então, ela tinha essa percepção, ela sabia que ele era um espírito que talvez na sua última encarnação tivesse encarnado numa tribo goitacás. Disse-ia antes bem sólida e reluzente, semidesnuda, aí ele está mostrando a aparência dele, né? E morena, tal como fora o corpo material. E de tanto ver esse amigo espiritual e ser por ele socorrida, acabei por estimá-lo sinceramente, e sua lembrança tornou-se querida ao meu coração, que se enternecia meditando no fato. Dava-me ele a impressão de que quando o homem sua voz seria de timbre baixo e seu palavreado pausado, pois era assim que agora eu o compreendia, mesmo durante a vigília. E ela perguntava, ela queria saber quem era ele, e indagava, e ele acabou no final dizendo: José, chamo-me José. Ora, há cerca de 2 anos, certo fenômeno de desdobramento espontâneo, e por isso mesmo não assistido pela vigilância dos mentores espirituais,
e verificado a revelia até da minha própria vontade, levou-me a volitar pelo espaço em plano baixo, durante uma linda noite de plenilúnio. Então, vejam que ela é nesse momento que o problema, que esse, talvez o principal do capítulo, está para ser narrado. Em tais circunstâncias, caberá ao médium precatar-se contra possíveis acidentes, mantendo-se em constante correspondência mental vibratória com seus mentores invisíveis, visto que ele não pode desconhecer a grande responsabilidade que lhe pesa frente ao grave acontecimento. Conforme a afirmação anterior, fora do corpo carnal, tudo se afigura mais perfeito e lindo ao grau de penetração e compreensão do nosso espírito. O encanto da noite, pois a poesia se irradiava do luar, que docemente aclarava a paisagem, a par da luz azul que penetra todo o planeta e parece tratar-se das vibrações cósmicas, o perfume da flora que reincendia heroicamente pela natureza, certamente excitada pelas irradiações magnéticas da fase lunar e sensibilizando o meu olfato e a reconfortante harmonia que se desprendia de todas as coisas, arrebataram a minha imaginação, concedendo-me bem-estar e alegria. Mas em vez de elevar o pensamento a Deus, louvando-o pelo encantamento que me era dado desfrutar, penetrando o esplendor da natureza e assim atraindo a assistência dos amigos espirituais para junto deles algo tentar de útil a favor do próximo ou da própria doutrina, entrei a volitar displicentemente sob a luz do luar, a cantar e a dançar balé clássico, bradando louca de alegria de vez em quando. Né? Ou seja, ela estava totalmente desprevenida, ela se desamarrou completamente os controles que ela deveria procurar ter. Né? Oh, como é bom ser livre! Quisera libertar-me de vez para expandir intensamente os meus desejos. E assim permaneci durante algum tempo, que não posso precisar se breve ou longo, esgotando-me sem necessidade à mercê de um transe mediúnico perigoso, sem sequer me lembrar da existência dos guias espirituais. Subitamente fui baixando de plano, sem forças para continuar equilibrada na atmosfera. Né? Lembra onde voltei? Passagem pela aquela ponte vibratória, como é que começa a descer a volitação, até que toquei o solo. Então não mais me pude erguer, porque as vibrações diminuíram de intensidade, em vista da frivolidade dos pensamentos, os quais retardaram o meu sistema de energias mentais. E estas são a origem de todos os acontecimentos nos planos espirituais, sejam estes elevados ou inferiores. Reconheci-me perdida num deserto de colinas circuladas de montanhas mais altas. Tratava-se de local solitário e impressionante pela vastidão, paisagem tipicamente brasileira, que mais atemorizava pelo silêncio em que se envolvia. Adveio-me penosa sensação de abandono e perigo. Eu me sentia como que tolhida por uma pressão hipnótica, pois não podia raciocinar, não podia orar. Dir-se-ia local de vibrações pesadas, infelicitado por aglomeração de fantasmas obsessores que ali estabelecessem o seu quartel-general, que me atraíam sempre quais imãs poderosos para trechos mais lúgubres. Sentia estranha pressão no cérebro e singular alquebramento de forças de reação. Ou seja, ela estava numa situação bastante difícil, como ela relata aqui no final, né? Que ela estendeu-se a minha visão e então consegui abranger vasto espaço transitado por dezenas desses terríveis ofídios, movimentando-se em agitação sugestiva, ou seja, muitas víboras por perto, até que atrações mais poderosas, invencíveis, me arrastaram para uma grota repulsiva, seguida de matagal profuso e tenebroso.
Vejam como tem ali as serpentes aqui, né? Ou seja, um lugar muito lúgubre em que ela se encontrava, né? Meu coração pulsava de terror e tremuras incontroláveis. Meu coração pulsava de terror e tremuras incontroláveis me perturbavam o perispírito, sem que me fosse possível qualquer movimento de reação. Mas em dado momento surgiu à minha frente o jovem índio, acima citado, que já por várias vezes me socorrera em passadas situações igualmente críticas. Encontrando-me, ele tomou do meu braço, demonstrando pressa e inquietação. Apertou-o com força e exclamou, com sua voz doce e muito baixa, como sempre: que vieste fazer aqui, minha filhinha? Estás louca? Corres grande perigo neste local. Não revelou a natureza do perigo, mas elevou-se no espaço, segurando-me fortemente pelo braço, e desferiu voo rápido e seguro, atravessando o imenso deserto de colinas para além das montanhas. Senti, reavivando minhas energias, todo o estranho vigor que se desprendia dele. E ainda hoje me admiro do equilíbrio, da leveza, da rapidez desse voo, que a tempo me socorreu e revigorou. O bom amigo trouxe-me até o quarto de dormir, rapidamente, sem que me fosse possível apreciar o trajeto completo, para verificar em que região do Brasil teria eu ido pairar. Contemplei meu próprio corpo enrijecido e meio desmaiado sob a ação do transe cataléptico parcial, estirado sobre o leito. O caridoso amigo fez-me retomá-lo com suavidade, servindo-se da mesma técnica dos demais protetores espirituais e infundindo-me energias reparadoras, despertando lentamente, pude ouvi-lo ainda como em afetuosa advertência: não faças mais isso, é muito perigoso. Será necessário a máxima vigilância nessas ocasiões. E agora fica em paz e repousa. Oh, como não sentir o coração irradiar santas expressões de amor por amigos dessa espécie, tão obscuros quanto amáveis e generosos. Bom, eu vou até pular aqui, para nós estamos com pouco tempo. Entre elementos, fui informada ultimamente pelo mesmo amigo José, a quem supunha desconhecido, de que ele próprio pertencia à tribo de índios goitacazes do Brasil, e que a mim mesma se ligava não apenas por laços de simpatia espiritual, mas ainda pelos de sangue, pois ele fora o irmão mais velho de minha bisavó, ou seja, o tio bisavô, né? Um trisavô. Revelação que me surpreendeu e chocou sobremodo, pois, com efeito, eu jamais me detivera a pensar na antiga parentela que vivera nas matas fluminenses. Revelou ainda, levando-me à surpresa ao assombro, que nossa ligação espiritual data de séculos, pois ele próprio não era espírito primitivo, que já vivera reencarnado em outros climas e em outras civilizações, e que seu banimento espiritual para as matas for ocasionado pela detenção do livre-arbítrio, punição pela longa série de erros e infrações cometidos contra as leis de Deus, e que tal punição o humilhara tanto diante da própria consciência e dos amigos de longas eras, que agora decidira reabilitar-se a despeito de todos os sacrifícios impostos pela expiação. E mais que esse é o tipo de punição mais doloroso e vergonhoso para um espírito, porque equivalente ao banimento para planetas primitivos, pois a mata é do mesmo modo um mundo primitivo, onde existe choro e ranger de dentes. E acrescentou, aí ele fala um pouco sobre a situação dele, que ele já foi civilizado, né, mas caiu, e ela pergunta a ele por que ele, tendo melhorado, tendo conseguido progredir, por que ele ainda se apresentava como então um indígena? Por que ele moldava o perispírito dele com aquela forma indígena? E ele mostrou para ela que ele não se sentia confortável ainda para se representar como ele fora no passado, visto que ele
cometeu muitos erros com figuras do mundo civilizado do qual ele havia participado. Ele esclareceu a ela por isso, né? Então, eu vou partir para o final, que o que eu falei é exatamente o contexto que eu não li, né? Respeitei a lei que tal proibição fazia, não obstante grande ternura se aninha hoje em meu coração por esse humilde amigo espiritual, discreto e dedicado, cujo sangue do último envoltório carnal que possuiu transita também em minhas veias, e diante de fatos tão inesperados como edificantes como esse que a doutrina espírita nos faculta, só me restará louvar a Deus, como em prece, obrigada, Senhor, pela graça de me sentir protegida, pela generosidade de tão santo amor. Aí já a conclusão o importante ponto para nós refletirmos é se o sono é a liberdade da alma que temos buscado em nossas incursões no mundo invisível, né? Mas nós não estamos com mais tempo, eu ia falar aqui um pouco sobre as correntes de pensamento que tratam do sonho, mas o nosso capítulo, ele está cumprido, né? E vale a pena que nós aprofundemos. Eu volto a dizer a vocês, esta obra no tocante, quer dizer, tem muitos itens aqui interessantíssimos, mas do que nós falamos, sonhos, anjo protetor, há muito material riquíssimo para nós lermos e no limiar do infinito. Essa nós temos na nossa livraria. No limiar do infinito ainda teremos.